ela caiu para 2. Pois é. Aí você tem margem de segurança. Aí nós estamos falando de margem de segurança. Aí dá para você segurar. Entendi, faz sentido. Entendeu? E é uma empresa que está com uma política de dividendos definida, clara, e que precisa abastecer o caixa. Então eu comprei a empresa dentro da margem de segurança. Esse ano, eu já recebi mais de 12% de dividendo da empresa. E vai pagar mais. Vai anunciar mais. De empresas ligadas a commodities, eu sei que isso não faz parte dos setores best. Porque, enfim, até acho que por ser da própria natureza, vocês falaram, commodity é muito cíclico, então você vai ter essa volatilidade muito maior, não só no recebimento de dividendo, mas também a cotação da própria empresa vai oscilar bastante. Mas, por exemplo, você tem alguns casos na bolsa, queria até pegar a opinião de vocês disso. Uma Vale da vida, ou até uma Gerdau, a partir ali de 2020, começou a pagar um dividendo mais forte, obviamente também pegou um pouco da carona nessa questão do resultado ser mais forte, por ser consequência de dividendo veio mais alto. Como que vocês olham para essas empresas? Vocês poderia ter numa carteira previdenciária um pouco de exposição essa empresa de commodities mais commodities 100%, porque a Klabin tem essa diversificação, papel, embalagem e tal. Como que vocês olham, tipo, por exemplo, Vale, Gerdau, ou até Uzi Minas, enfim, CSN, isso entraria ou não na estratégia de vocês? Cara, eu acho que assim, é muito particular, né? Dentro da AGF a gente tem perfis diferentes, né? Eu acredito, aí eu vou falar do meu perfil, o Jean fala um pouquinho também do perfil dele, que é bem parecido no final do dia. Mas assim, eu gosto de pensar em sempre você ter um colchão bem pautado em dividendos para depois pensar em commodities. Basicamente, eu sempre brinco que eu gosto de fazer eu tenho uma meta de 23 vezes o número de gasto no mês, e quando eu receber 23 vezes mensalmente os dividendos em relação a esse gasto, aí eu começo a especular, digamos assim. Mas acaba que assim, dessas que você falou, eu acompanho muito a Vale do Rio Doce. Tá. E não é de hoje, é uma empresa que eu já, assim, eu tive muitas histórias felizes. Na verdade, eu tive muitas histórias tristes com ela. Todas elas se remetem ao fato de eu ter vendido ela em algum momento. É o que você falou, né? Você sempre, quando você vende, o arrependimento da vendido, exatamente. A última delas foi em 2016, quando eu comprei a empresa a R$10. E assim, não é querendo me gabar, mas a gente pega essas empresas, assim, a gente gosta dessas empresas quando tá tudo horrível, tudo no... caos, teve desastre, o caos, uma dívida gigantesca e tudo mais, você vai lá e compra. Só que você compra... Eu sou um eterno cagão da Bolsa de Valores, porque isso me trouxe até aqui. O Fabião, ele olha tudo, mas não compra nada. Eu olho tudo, mas não compro. Eu só compro, eu vou lá no Banco do Brasil e tá isso. Eu tenho, digamos que se minha equipe fosse um time de futebol, teria 10 zagueiros e um meio... ele fala assim, Bruno, ele vira pra mim e fala assim, ó, já não sei o que, olhando, banana. Fabião, mas o que você comprou? Não, comprei Banco do Brasil. Comprei Itaúsa. Comprei Itaú, depois de ter falado de todas, mas o que você comprou? Não, comprei Itaúsa. Bem isso, né? Mas, cara, assim, o momento que eu vejo a Vale do Rio Doce é um momento muito oportuno, na minha visão, assim, para quem já tem uma carteira previdenciária bem pautada em dividendos, e são pouquíssimas pessoas, eu acho que poderia dar uma olhada mais forte para a Vale do Rio Doce. O preço do minério de ferro tá abaixo. Se você for pegar desde quando começou a ser medido o preço do minério de ferro, ele tá um pouquinho abaixo das cotações. Eu acho que isso é muito bom. A Vale parece assim que a Vale está recomprando as próprias ações. Se eu não me engano, retirou 22% de ações do mercado, tá pagando bons dividendos, vendeu uma parte da empresa de base metals para um fundo de fora, e avaliada em 125 bi, quando a Vale está avaliada em cerca de 300 bi. Assim, me parece que é uma empresa que está assim, muito boa, num momento muito bom para ser comprada. E parece que atingiu uma maturidade tamanha que pode se dar o luxo de começar a pagar mais dividendos, porque tem muito caixa. Tem muito caixa. Então, assim, ela gera muito caixa, não tem muito mais o que investir, porque já fez isso muito lá atrás, já vem fazendo isso há muito tempo. E, assim, tá tendo uma disciplina financeira muito boa, tá comprando ações. Então, assim, parece uma empresa, assim, no momento belíssimo para você comprar. Claro que vai da estratégia de cada um. Quando que eu, Fábio, escolho comprar essa empresa? Quando eu tiver o colchão ainda maior para comprar e para ficar mais tranquilo com esse tipo de ação no mercado. Mas isso acaba sendo prejudicial, porque tudo que a gente quer é que as ações caiam. Então, eu acho que vale aquele pensamento, e talvez eu esteja até pecando nisso, porque eu encaro um momento bom para você se tornar sócio, quem sabe pro resto da vida, né? Até porque eu já tive boas histórias com ela, mas eu fico pensando, se eu comprasse hoje ela, sei lá, 60 e visse ela 30, eu ia comprar mais? E a minha resposta é sim. Então talvez eu peque por esse excesso de zelo
em Entendi. relação a determinadas ações, mas mesmo Entendi. assim eu acho que eu prefiro pecar pelo excesso de zelo nessas ações. É quase como você está dizendo que você, naquela parte que vocês gostam de separar, né, de carteira previdenciária e oportunidade, é como se quase você não tivesse oportunidade na sua carteira. Eu não então. tenho. E eu pretendo as que entrarem eventualmente para essa oportunidade, eu também não vendo mais. Entendi. As ações são limitadas, certo? Uhum. O que é um Banco do Brasil? São 2,8 bilhões de papéis, sendo que 1,4 está na mão do governo, cotados a R$47. Então, uma vez que você comprou e trouxe para dentro, se você nunca mais largar ela no mercado, nunca mais vender, você vai ficar acumulando. Exato. Então, alguma hora, em algum momento, se alguém quiser comprar, vai ter que pagar mais em algum momento, de acordo com o que a empresa for apresentando. Se for uma empresa boa, vai continuar apresentando bons resultados. Então, eu acho que você deve colecionar ações de boas empresas, né? Agora, como eu sempre falo, você pega o Barsi comprando o IB. Cara, a galera que se compara com o Barsi não sabe o que tá fazendo, infelizmente. É uma infelicidade isso, porque se você for na onda do que o Barsi está fazendo, ele tá jogando um outro jogo. Eu odeio falar, por mais que eu odeie falar jogo, mas assim, mentalmente falando, ele já domina tanto o mercado de valores, a bolsa de valores, ele já entende tanto daquilo de uma forma tão nítida, tão cirúrgica, e ele tem muito capital fruto do trabalho dele, que foi excelente ao longo dos anos, que ele pode fazer isso de uma maneira assim extremamente segura, e ele tem a paciência que você não tem, você que está em casa não tem. Agora, meu desafio é, faça 10 anos a mesma coisa. Passa o mês 1, compra uma do setor Best, mês 2 outra, mês 3 outra, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 10. Fez 10 anos isso, é muito difícil que você, assim, desvirtue dessa trajetória no mercado. Exatamente. Porque você está só colecionando, pegando dividendo e reinvestindo. Isso não vai parar nunca. Eu não conheço uma pessoa que não fez isso, assim, que fez isso por 10 anos ou mais e se arrependeu. Não existe. E dorme tranquilo, hein, Jean? É verdade. Agora, assim, essa questão sua, essa pergunta, ela é boa. E eu vejo da seguinte forma. A pessoa que está iniciando e quer entrar, eu acho que fica muito difícil. Eu acho que são setores muito voláteis e a maioria vai ter Você diz começar com commodities. Eu acho que, vamos pegar o caso de mineração especificamente. Né? Então eu acho que é um setor bem volátil. Mas eu nunca compraria uma empresa que não pagasse dividendo. No começo? Não, de commodity, de mineração. Entendi. Se eu fosse entrar em algo desse tipo, eu escolheria empresas que pagam e que tem algum motivo para pagar. Então entendi. Eu vou te dar um exemplo de uma delas que eu tenho na minha carteira, que é a CSN Mineração. É uma empresa que, num preço certo, né, ela vale o investimento, porque muita gente não percebeu o movimento da CSN. Numa conferência um Semin Day, não sei se foi, acho que foi o ano passado, o Benjamin Stembruch, ele falou uma coisa claramente, ele falou assim, ó, a CSN até hoje, ela ficou rica às custas dos acionistas. A partir de agora, os acionistas vão ficar ricos às custas da CSN. E nós vamos definir uma política de distribuição de dividendo para a CSN, que se não me falha a memória agora, é no mínimo 80% de payout. Por quê? Porque a controladora da Semin é a CSN. A CSN ela está endividada. Então a Semin ela precisa fazer a distribuição para a controladora, né, para diminuir dívida. Então ela vai pagar porque ela tem que abastecer o caixa na outra ponta. Entendi. São coisas que as pessoas não pescam, não percebem. Por isso que é importante acompanhar a empresa. E a CSN Mineração, há muitos anos atrás, já cogitaram que fosse aberto o capital. Porque ela tem um filé mignon da parte de mineração, que é a Casa de Pedra. Né? E acabou que foi, sabe, por N motivos, não abriram capital, até que abriram recentemente, né, justamente no momento que queriam diminuir dívida. Essa empresa, ela abriu capital, se não me engano, 9, 10 reais, alguma coisa assim. Essa empresa caiu para 2 alguma coisa. Eles falam que vão abrir, eles falavam que abria o capital da Casa de Pedra desde 2008, se eu não me engano, 2007, 2008. Aí cancelaram, aí soltaram, né, justamente por causa do endividamento, e começa agora a empresa a ter que abastecer o caixa. Só que essa empresa abriu, vamos falar que foi, eu não lembro agora, entre 9 e 12 reais, que seja, né, a abertura de capital, ela caiu para 2. Aí você tem margem de segurança.
Aí nós estamos falando de margem de segurança. Aí dá para você segurar. Entendi, faz sentido. Entendeu? Faz E é sentido. uma empresa que está com uma política de dividendos definida, clara e que precisa abastecer o caixa. Então eu comprei a empresa dentro da margem de segurança. Esse ano eu já recebi mais de 12% de dividendo da empresa. E vai pagar mais. Vai anunciar mais. Então, assim, é nesses casos que eu acho que vale a pena. Você tem as coisas muito claras e definidas de como vai ser. E comprando de novo a preços certos, aí você tem uma margem de segurança que ela é tão grande que você acaba tendo um resultado muito bom com os dividendos que vai recebendo, que é o caso dela. Mas ainda assim acho que cabe um negócio aqui, né? Tipo, a gente podia pegar, próprio caso da Vale ou da Petrobras naqueles anos mais obscuros, digamos assim, 2016, perto do impeachment e tal. Eu lembro que a Petrobras, ela chegou a valer, lógico, em preço de tela lá, 40, 50 reais, não ajustado, né? Mas você via naquela época ela caindo e sem parar, assim como a Vale, né? Vale também, 60, 70 reais e caindo sem parar. Haviam preços bons aí que acho que poderiam ser bem avaliados como compra, sei lá, 30 reais, 20 reais, ela ainda caiu para 10, eu comprei a 10, ela caiu ainda para 7, se eu não me engano, 8, alguma coisa assim. Nem comprando em preços certos, às vezes, assim, para o investidor iniciante, eu acredito que nunca seja bom negócio. Sendo bem franco e honesto, porque o investidor iniciante ele tende a ficar olhando o celular o tempo inteiro. É incrível, o cara olha patrimônio, por mais que a gente fala não olha patrimônio, a gente tá fazendo uma revolução na GF Mais agora, que não vai ter patrimônio, não vai olhar patrimônio. Você vai infartar o pessoal aí. Você vai poder olhar, mas Tem ó, gente numa que não vai nem tela dormir. escondida aí.